Muito boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Aqui quem lhes fala é o missionário Hélio Giroto e eu gostaria de desejar a você, meu ouvinte da nossa rádio Jesus 24 Horas e a toda a sua família, todas as bênçãos de Deus. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, eu gostaria de agradecer o seu apoio, eu gostaria de agradecer a sua oração. E daqui a pouco nós vamos fazer uma oração aqui ao vivo com todos vocês, aqui na nossa rádio Jesus 24 Horas. E compartilhe, eu peço que você compartilhe com seus amigos, a nossa rádio ainda está começando ainda, pela providência de Deus, pela misericórdia dele, e graças a Deus nós temos aí alcançado 1.500 pessoas todos os meses. Graças a Deus, ainda sem anúncios, ainda estamos apenas começando, apenas em português ainda, porque eu já estou quase terminando todo o trabalho em espanhol, a grade de programação, das canções, dos louvores, das vinhetas, né, que você logo vai ouvir, tanto em português como em espanhol. E eu agradeço a todos vocês que têm aí nos ajudado também com o apoio, que esse apoio tem vindo nas horas que mais nós precisamos mesmo, e é Deus que está tocando no seu coração, pode ter certeza disso, e eu agradeço a Ele e a você que é servo dele, serva dele, que tem aí lembrado de nos ajudar através do seu apoio. Se você também quiser de todo o seu coração, por favor, eu não quero obrigar ninguém, nem colocar um peso sobre ninguém, jamais, longe de mim fazer isso. Mas se Deus tocar no seu coração, para também, se você quiser apoiar essa obra financeiramente, com a sua oferta, com a sua ajuda, ajudando assim o nosso ministério a prosseguir, né? Porque de que adianta que exista um trem potente, uma locomotiva da mais potente e forte, se não existem os trilhos? E a locomotiva está aqui, está desse lado de cá, falando com você, pela misericórdia de Deus. E eu preciso de você para pôr os trilhos, e só você pode fazer isso. Então, se você quiser e Deus tocar no seu coração, caso contrário, não faça, jamais, nem se sinta mal por eu estar falando isso. Mas caso você sinta esse desejo, esse chamado, essa ordem do Espírito Santo no seu coração, então faça. Você clica aí no nosso aplicativo www.jesus24horas.com, entra lá no aplicativo jesus24horas.com, é só digitar isso que você já vai ver. E aí tem um botãozinho amarelo, de cor meio amarela, que são duas mãozinhas, apertando a outra, né? Como se fosse um aperto de mão. Aí você clica aí e vai abrir na nossa página de apoio, e ali vai ter as informações de como você pode apoiar o nosso trabalho financeiramente com a sua oferta. Mas além disso, nós precisamos da sua oração e do seu compartilhamento, tá bom? Seja você já cristão há um bom tempo, ou esteja você começando agora a ouvir o Evangelho, não importa. Você sabe que o tempo para Deus, nós vamos ler isso no Evangelho de Mateus, no decorrer dos nossos programas, que o tempo não faz muita diferença não, hein? O que faz a diferença é a nossa entrega, quando nós nos rendemos de todo o coração ao nosso Deus. Isso sim faz uma diferença enorme, enorme nas nossas vidas. Mas o tempo que você tem de igreja, de evangélico, de religião, de fé, olha, isso não vai fazer nenhuma diferença. Então, se Deus toca no seu coração, faça porque o nosso Deus é provedor. E, aliás, eu quero dizer a você que amanhã, sábado, logo cedinho pela manhã, eu estarei subindo o Pico do Jaraguá. Eu estarei subindo o Pico do Jaraguá aqui em São Paulo, lugar mais alto da cidade de São Paulo. E lá em cima eu vou abençoar, pedir a Deus, fazer uma oração em uma garrafa de azeite. Sim, eu vou fazer isso de todo o meu coração. Eu senti no meu coração de fazer isso hoje, ontem já, né? Ontem na quinta-feira. E eu vou consagrar e pedir a Deus que abençoe, melhor dizendo, abençoe esse azeite
e vou enviar as pessoas que quiserem apoiar o nosso trabalho. Eu vou enviar um frasquinho, eu vou fazer esse azeite, enviar, vai ser um pouquinho, né? Porque são algumas pessoas, graças a Deus, sejam com pouco ou muito, mas elas apoiam. Então, eu vou mandar para você, eu só vou pedir que se você quiser o azeite... Bom, amanhã nós vamos explicar tudo, eu vou gravar um vídeo lá de cima, vou orar pela vida econômica daqueles que têm apoiado a nossa rádio, e vou orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando problemas emocionais, que perderam um familiar. Vou orar por todos vocês, todos os nossos ouvintes que nos ouvem desde agora, que já estão ouvindo já há mais tempo. E eu vou orar pedindo a Deus de todo o meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir a minha oração. Inclusive, se você quiser enviar o seu pedido de oração, me envie através aqui do WhatsApp www.jesus24horas.com. Você clica no botão verde onde diz preciso de oração urgente, e aí você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da oração. É um WhatsApp que tem uma cruzinha vermelha como símbolo aí do perfil. E aí você envia sua gravação, se você quiser até fazer uma gravação, ou só mesmo escrever os nomes das pessoas, os motivos que pelos quais você quer que nós oremos por elas, pelo que você quer que a gente ore por essas pessoas, e com muita fé e muito prazer eu vou estar fazendo isso. E você nem tem que agradecer a mim, porque isso é a minha obrigação, minha missão diante de Deus. Agradeça sempre ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de falar hoje no nosso programa, antes de começarmos a ler o Sermão da Montanha, nós parece que estamos aqui parados no capítulo 4 de Mateus, onde no versículo, o Senhor Jesus ele diz, Mateus ele escreve, o apóstolo Mateus ele escreve o resumo, o sumário de toda a pregação em uma frase, em que consistia toda a pregação do nosso Senhor Jesus. O que ele dizia, o que ele queria pregar. Ele diz aqui no versículo 17, capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você que quiser ouvir as mensagens anteriores dessa nossa série, desse nosso programa Descobrindo o Evangelho, que é sobre o Evangelho segundo Mateus, você clica no aplicativo, no quadradinho, no botãozinho que tem 3 risquinhas. É o botãozinho que você abre no celular, você olha em cima, na parte de cima do seu celular, na parte superior direita, tem um botãozinho quadradinho, você clica nele, pressiona nele, e aí ele vai abrir o menu, e dentro dos itens desse menu vai estar escrito Descobrindo o Evangelho, episódios anteriores, e aí você clica e você vai ser direcionado para a página onde todos os episódios dessa série estão gravados e vão ser os próximos também gravados e armazenados aí nesse pequeno servidor, onde você pode até baixar as mensagens e ouvir depois sem internet, ou com a internet também você pode ouvir tranquilamente, com calma, quantas vezes quiser, anotar, fazer perguntas aqui através do nosso telefone, WhatsApp da oração, 11 993 0500 54. É o mesmo WhatsApp em que as pessoas nos pedem orações. Se você tiver alguma dúvida, nos envie e à medida do possível vamos estar respondendo também a estas dúvidas. Então, o nosso programa Descobrindo o Evangelho, eu já ia avançar para o capítulo 5, onde o apóstolo Mateus ele mostra a pregação do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o final do 7, o 5, 6 e o 7. São 3 capítulos, onde ele coloca de maneira sistemática, ele coloca as pregações mais importantes do Senhor Jesus, os ensinamentos mais importantes do Messias, o Messias que estava em Israel, que tinha vindo a Israel, que tinha se revelado a Israel em primeiro lugar, e infelizmente Israel não o reconheceu,
e perdeu a oportunidade de receber o Messias e o reino do Messias. E cada dia que passa, eu me sinto mais maravilhado com a revelação que eu estou recebendo, que eu estou encontrando nas Escrituras. Porque são coisas que eu confesso que eu estou aprendendo muito mais que vocês que estão aí desse lado ouvindo. Porque são coisas que nós estamos descobrindo que realmente mostram o quanto Deus é grande. O quanto Deus é grande. E como Deus fala no meu coração que a minha pregação seja para Ele uma adoração. Então que assim seja, que seja a minha pregação uma adoração para Ele. E falando do Senhor Jesus, porque o Evangelho, a missão do Evangelho é mostrar quem é Jesus. Quem é Jesus? Não quem foi, por favor, não é quem foi. Porque Jesus, o Cristo, o Messias, ele não foi um personagem apenas histórico que ficou no passado. Porque quando falamos personagem histórico é aquilo que ficou no passado distante, que nem sequer já é mais notícia, mas ficou para a história, no passado. Mas Jesus, ele é real, ele é verdadeiro. E para você entender exatamente quem é Jesus, é preciso você mergulhar nas páginas do Evangelho. Nas páginas do Evangelho. E nós estamos mostrando, lendo e explicando, porque não basta só ler, né? Porque ler sozinho você poderia fazer isso também, sozinho. Mas nós estamos aqui pedindo a sabedoria de Deus e o entendimento para explicar essas coisas, os mistérios, as revelações, os ensinamentos, o que Jesus colocou ali, deixou, permitiu, inspirou que os apóstolos escrevessem sobre a sua própria vida. E eu tenho descoberto, quando nós chegamos até aqui, até o capítulo 4, final do capítulo 4, quando fala do começo do ministério de Jesus, após ele ter saído das águas do batismo, do Rio Jordão, onde nós paramos exatamente aqui numa pergunta, uma pergunta que não havia na nossa maneira de programar o nosso trabalho. De repente surgiu uma questão, uma pergunta a ser respondida, a ser pesquisada, a ser investigada e a ser mastigada para os nossos ouvintes. Porque os nossos ouvintes estão recebendo o Evangelho de maneira mastigada. Estamos tentando falar com palavras simples e de maneira objetiva que chegue ao coração das pessoas. E essa é a minha preocupação. E a pergunta é a seguinte: será que Jesus, ele não iludiu aos judeus quando ele dizia que o reino de Deus estava próximo? E, na verdade, o reino, quando ele dizia reino de Deus, os judeus entendiam que seria a independência de Israel, daqueles impérios, daquela sucessão de impérios que estavam dominando a eles, e que agora era o Império Romano, e anteriormente havia sido o grego, e antes do grego o persa, e antes do persa o babilônico, e antes do babilônio havia o Império Assírio, e antes do Assírio a história de Israel no Egito, como todos conhecem, antes que eles saíssem do Egito. Então a vida do povo israelita, do povo hebreu, foi uma vida, uma história marcada de escravidão. Então hoje nós vemos, por exemplo, a tristeza que foi na história do Brasil, a terrível história, a terrível mancha que existe na história da escravidão. Foi um capítulo muito feio, muito triste, em que eram trazidos e exportados da África, eram exportados e trazidos para cá, vendidos, pessoas eram vendidas como escravas. E nós vemos como isso é triste, mas um sofrimento ainda maior que esse, que jamais nós devemos minimizar, mas foi o sofrimento dos judeus, foi o sofrimento que eles passaram ao longo da história. Ao longo da história esse povo veio sofrendo uma consequência de outros reinos que invadiam a terra deles. Para que você tenha uma ideia, é como se um país mais forte, potente, militarmente superior, invadisse o seu país, te colocassem algemas em você,
sabe, tirasse a sua família de você, a sua mulher, os seus filhos, e vendessem como escravos, abusassem deles, e você fizesse de você um escravo para produzir para eles, para encher o prato deles de comida, o bolso dele de ouro, o bolso deles, né, de ouro e das riquezas do seu país, e que você fosse envergonhado diante de todos, diante do mundo inteiro. E assim foram os judeus. Infelizmente, pelo que os profetas nos escrevem na Bíblia e que gritavam aos ouvidos deles, era por causa da própria rebeldia deles, pela desobediência deles, porque eles tiveram o grande privilégio de que Deus se revelasse primeiro para eles. Deus escolheu uma nação no mundo antigo, que foi a nação de Israel, a quem Deus ele deu a missão de guardar as Escrituras. Então Deus revelou a sua palavra, quis que eles guardassem as Escrituras, mas que eles as levassem, as Escrituras sagradas, pelo mundo, por todo o mundo. Só que é aí que eles falhavam. Eles falhavam nesse ponto, porque eles começavam a achar que a religião, as escrituras sagradas, a revelação de Deus, era coisa exclusiva deles. E eles achavam que os outros povos eram apenas pagãos, sem conhecimento, sem luz, sem sabedoria, e Deus não queria isso. Por isso Deus permitiu os cativeiros, para que eles fossem deportados, e quando eles chegassem na Babilônia, quando eles chegassem na Pérsia, quando eles chegassem deportados para outras nações, eles, através da prática da sua fé, eles pudessem influenciar os outros e levar a palavra de Deus a outros. E, infelizmente, eles falhavam nessa missão. Assim como hoje em dia a igreja tem falhado em muito também nessa missão de levar o evangelho. Hoje nós podemos levar o evangelho. Eles estavam levando a lei e os profetas e não quiseram levar. Mas nós, como igreja, temos a obrigação de levar o evangelho e muitas vezes não estamos levando. Muitas vezes. Quantas não são as igrejas, as comunidades que têm muita condição econômica, que teria condição econômica de levar o evangelho para outros países através da televisão, através da rádio, através da internet, e eles não estão fazendo isso. Porque evangelho é exatamente mostrar quem foi Jesus, acima de tudo, e não ficar mostrando quem foi Abraão, Adão, mostrar quem foi Salomão, ou mostrar quem foi Davi ou Sansão. Sim, tudo isso faz parte da Escritura e toda a palavra é inspirada por Deus. Porém, o Evangelho é o centro de tudo e é o começo de tudo. O Evangelho é o principal, é a mensagem de Deus atual, é a mensagem de Deus que hoje Ele quer que o mundo inteiro saiba, em todas as línguas e idiomas. E hoje a igreja também tem falhado no mesmo erro. E nós vamos, no decorrer dos nossos programas aqui Descobrindo o Evangelho, ver quais serão as consequências gravíssimas desse erro. Que parece que a igreja não se deu conta de que ela está cometendo os mesmos erros que cometeram os antigos judeus e hebreus. Então, quando nós chegamos a essa pergunta, será que Jesus não iludiu aos judeus falando que o reino de Deus chegaria e não chegou? Tanto que no ano 70, ou seja, 40 anos depois que Jesus tinha ressuscitado e já voltado ao céu, Israel foi completamente destruído, desapareceu do mapa. E todos os judeus foram deportados e aquela terra virou um matagal, virou um deserto. Aquela terra já não existia mais, a língua hebraica já não existia mais. Eles foram deportados para a Europa, para o Oriente, para a África, para o extremo norte da Europa, para o leste europeu, enfim. E Israel já não existia mais no mapa desde o ano 70 até o ano 1948. Então foram quase 2 milênios que Israel sumiu do mapa. E por que será que ele voltou? Por que será que Israel voltou? Exatamente porque o reino de Deus está próximo. E quando está falando na Bíblia, principalmente os profetas dizendo que sobre reino de Deus, começando por Daniel,
quando ele começa a dizer o reino de Deus, e isso começa a influenciar o povo de uma maneira que é o que hoje nós vamos falar, de uma maneira que Deus nos permita, que existia uma expectativa muito grande no coração dos judeus da época de Jesus. Havia uma expectativa imensa de que o Messias ia aparecer naquela época. Olha, e se não fosse naquela época, o Messias nunca mais apareceria. Teria que ser naquela época, e eles sabiam disso, muito mais do que os judeus de hoje. Aliás, a expectativa que os judeus do primeiro século tinham da vinda do Messias era infinitamente maior do que a que eles têm hoje, que um judeu hoje tem. Hoje em dia, praticamente um judeu não quer saber do Messias. Ele não quer saber da vinda do Messias. Por que não? Porque hoje eles já têm a terra deles independente. Algumas regiões ainda não são deles em Israel, mas praticamente Israel é uma república, é um país livre, é um país protegido internacionalmente, é um país que tem armas, eles podem se defender sozinhos, eles têm bombas nucleares, eles têm dinheiro que não acaba mais, eles têm os maiores banqueiros, eles têm os judeus de influência mundial, prêmios Nobel. Então, hoje em dia, os judeus, comparado com os judeus do primeiro século, e você vai entender por quê, eles não querem o Messias. Um ou outro, aqueles mais espirituais, aqueles que estão se voltando para as Escrituras, eles sim estão começando a acender uma pequena luz. Aqueles que estão também ouvindo o que diz a igreja cristã a respeito do final dos tempos, eles estão se interessando também por isso. Você pensa que eles não nos escutam? Eles nos escutam também. Mas o coração ainda continua duro, endurecido, cegado o entendimento deles. Porém, eles, hoje em dia, em sua grande parte, eles não esperam pelo Messias, porque eles têm uma vida muito boa. Agora, os judeus da época em que Jesus veio a esse mundo pela primeira vez e vai voltar a segunda vez para reinar nesse mundo por 1000 anos, reinar na terra, trazer o reino de Deus para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, esse reino vai vir para a terra e a vontade de Deus será feita aqui nesse mundo, através de Jesus na sua segunda vinda. Porém, os judeus na primeira vinda de Jesus, eles estavam com a necessidade imensa. Então, há dois motivos pelos quais havia uma expectativa muito grande nos judeus daquela época, o povo de Israel daquela época, das 12 tribos de Israel daquela época, que o Messias viesse. Havia uma expectativa muito grande. Ela é explicada por dois motivos básicos. Um era a necessidade, eles tinham necessidade, e a outra era as profecias. As profecias diziam que isso ia acontecer naquela época. O Messias viria. O reino de Deus iria ser estabelecido. E a necessidade. Por que a necessidade? Porque eles, como mencionei aqui, tenho mencionado em vários programas já, eles eram um povo que era colônia. Israel era colônia dos impérios, que era uma sucessão de impérios, desde o Império Babilônico, desde o Assírio, que vinha antes do Babilônico, que tinha destruído ali a região norte de Israel. Depois vieram os babilônicos e destruíram a região sul, onde a capital era Jerusalém. Então eles passaram anos e anos, séculos e mais séculos, como cativos, dominados por outros impérios, oprimidos, explorados. Eles eram envergonhados diante do mundo inteiro, eles eram colônia. Eles não tinham autonomia, liberdade na sua própria terra. Eles eram praticamente escravos. Então, na época em que Jesus vem, é justamente a época em que o Império Romano estava dominando aquela região. E eles passavam uma vergonha imensa e tinham, como nós explicamos em um programa passado, eles tinham uma certa xenofobia, ou seja, uma fobia por estrangeiro, uma raiva, uns maus olhos em relação aos estrangeiros,
porque eles estavam naquela situação fazia muitos séculos. E a expectativa deles era justamente que o Messias viesse, eles tinham necessidade, porque eles queriam a independência de Israel. Tanto que os próprios apóstolos, depois que Jesus morre, depois que ele ressuscita e fica 40 dias com eles, olha só, eu vou ler aqui para você, você vai ver uma coisa interessante que às vezes você não ouve isso em nenhum outro lugar. Atos dos Apóstolos é o livro que fala do começo da igreja. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está dizendo que Jesus, depois de vivos, ele se apresentou, depois de que ele padeceu e morreu na cruz, ele se apresentou com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias. 40 dias depois que Jesus ressuscita, ele fica ali com os seus discípulos, aparecendo para eles várias vezes e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Presta atenção, ao reino de Deus. Que Jesus explicava sobre as coisas do reino de Deus. E eles não entendiam que havia uma espiritualidade atrás disso. Jesus não estava falando propriamente do reino de Deus nacional, do reino de Deus visível, do reino de Deus implantado na terra, mas nos corações das pessoas. Mas você veja que até eles aqui diz no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 6, que eles, depois de terem ouvido 40 dias sobre o reino de Deus, ainda assim eles continuam perguntando o seguinte, olha só, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, eles não disseram o reino de Deus, veja vocês, eles disseram o reino de Israel. Então eles estavam sempre com aquela visão nacional, daquela visão política, que o reino de Deus era, eles queriam o reino de Deus já na terra logo, Jesus já reinando na terra e que vai acontecer lá em Jerusalém. Desde Jerusalém Jesus vai reinar no mundo todo, ele vai ser rei do mundo todo. Então você veja que estava muito impregnado, muito incutido isso na mente e no coração deles, essa expectativa de que Jesus viesse logo, de que o Messias, para aqueles que não reconheciam a Jesus como Messias, mas que viesse logo o Messias e tratasse de trazer a independência de Israel daqueles impérios estrangeiros que eles estavam vivendo aí, havia já séculos vivendo debaixo daqueles impérios. Então, primeira coisa era a necessidade, a expectativa. Por que tanta expectativa dos judeus daquela época que viesse logo o Messias? E por que também eles condenaram a Jesus? Você vai entender nos nossos programas, se você já está ouvindo, você já está entendendo por que eles condenaram a Jesus e pediram a Pilatos que crucificassem a Jesus e soltasse a Barrabás. Agora, o ponto que nós vamos ver hoje com mais detalhes é exatamente o segundo ponto. Por que havia tanta expectativa? Primeiro, pela necessidade, você entendeu, por causa da situação deles, e falamos no programa anterior da situação também, não só política, mas espiritual, que viviam os judeus daquela época. Mas havia também um segundo fator, que era as profecias. As profecias diziam que o Messias viria naquela época. Especialmente as profecias de Daniel, preste atenção. As profecias de Daniel, e quando você lê o livro de Daniel, que está no Antigo Testamento, que obviamente se eram profecias para o futuro, foi muito antes de Cristo que foram escritas essas profecias de Daniel, elas são tão impressionantes, elas falam com tantos detalhes o que ia acontecer, e foi o que aconteceu ao pé da letra. Todas as profecias que Daniel falou, claro, existe aí talvez um 10% que não se cumpriu e que vai se cumprir agora, está próximo de acontecer, quando ele fala ali do que nós conhecemos como cristãos, como o anticristo, mas ele chama de a última besta. Então, o livro de Daniel se cumpre de uma maneira tão extraordinária que você fica impressionado, e mais impressionado e horrorizado de ouvir que hoje os judeus não reconhecem isso e até falam que o livro de Daniel foi escrito depois, porque eles ficam completamente admirados de ver a precisão que aquilo se cumpriu, mas se cumpriu exatamente de maneira que deixasse eles contrariados,
Por que deixou a eles contrariados? Porque disse que o Messias viria naquele ano, nos anos que Jesus estava vivo. Então eles, muitas vezes, eu já ouvi judeus dizerem, rabinos dizerem, que Daniel não era profeta. Olha só que absurdo. Se Daniel não foi profeta, mais ninguém foi. Desculpe, meu querido. Mas se você diz que Daniel não foi profeta, sendo que o próprio Jesus, né, nós que somos cristãos, em Mateus 24, Jesus chama ele de profeta Daniel. Mas você sabe que tem judeu que é tão incrédulo, de coração tão duro. Ele diz que Daniel não foi profeta. Sabe por que ele diz isso? Porque se você ler as profecias de Daniel, você vai entender que Daniel falou de Jesus. E ele disse que ele era o Messias. E mais, ele disse, Daniel, séculos antes de Jesus vir ao mundo, que o Messias morreria. Que o Messias morreria. Então, e se ele morreria, mas o seu reino seria eterno, com certeza ele voltaria da morte para continuar o seu reinado. Então é algo completamente que nós ficamos sem palavras, como eu estou agora, sem palavras diante de tanta incredulidade que esse povo tem. Mas esse povo já pagou um preço pela sua incredulidade e vai pagar mais, por causa que as profecias dizem, não porque nós desejamos jamais. Mas esse povo, ele não conheceu Jesus pelo amor, então eles vão conhecê-lo pela dor. Eles vão ter que reconhecer a Jesus como Messias quando ele volte. E isso vai ser muito doloroso para eles, muito doloroso. Diferente do nosso povo, o povo de Deus, de Jesus, que se chama a Igreja Cristã. Que não são prédios, que não são instituições humanas, e muito menos romanas, porque a igreja nasceu em Jerusalém e não em Roma. Mas a igreja cristã é diferente porque ela reconhece a Jesus como o Messias. Cristo significa o Messias, o Salvador, aquele que virá para reinar. E eu fico impressionado nesse nosso estudo introdutório do capítulo 5, que eu não estou conseguindo avançar, não porque não queira, mas porque eu fico impressionado das revelações e entendimentos que nós estamos tendo disso. De que Jesus não enganou a eles. Mas quando Jesus fala que o reino viria, arrependei-vos porque o reino de Deus vem, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, ele não enganou ninguém. Mas eu fico impressionado que a história poderia ter sido outra. Sim, a história poderia ter sido outra, a escatologia poderia ter sido outra se eles tivessem reconhecido a Jesus Cristo, a Jesus o Nazareno, como o Messias. Fatalmente ele teria que morrer, os romanos o matariam. Os romanos viriam para matar a Jesus, porém a história poderia ter sido outra. As profecias seriam outras, e nós vamos nos aprofundar mais nesse estudo, principalmente aqueles que já têm conhecimento sobre profecias, que vai deixar você de boca aberta, como eu estou de boca aberta com as coisas que eu estou descobrindo. Só de responder essa pergunta, em que nós estamos aqui, será que Jesus os iludiu? Não, Jesus não iludiu. Jesus estava dizendo que o reino de Deus em Israel poderia chegar naquele tempo. Poderia chegar, mas pelo fato que eles entregaram Jesus à morte e rejeitaram a Jesus mais tarde no sermão de Estevão o mártir. Aquilo causou uma reviravolta nas profecias e as profecias começaram a ter um outro tipo de cumprimento. Por esta razão, se passaram quase 2000 anos e Jesus ainda não veio para colocar o seu reino visível na terra e Israel ter de fato o seu reino divino sobre Jerusalém. E isso é uma coisa que nós vamos falar aqui e você vai entender claramente de forma impressionante. Bom, eu tenho 3 profecias para dizer para vocês hoje, para que você tenha ideia do que os judeus eles esperavam. Do que eles esperavam. Por isso que havia numerosas multidões, e isso o evangelho não está exagerando não, está até arredondando para menos.
Na verdade, existiam mais muitas multidões mesmo que seguiam a Jesus, porque eles sabiam que o reino de Deus ia acontecer, poderia começar ali naquele momento, e que Jesus era de fato o Messias. Eles começaram a entender isso. Por quê? Porque eles tinham, entre tantas profecias e tantos textos bíblicos, e até extra-bíblicos, como a história mostra, mas eles tinham a noção de que o Messias viria naquela época. Por quê? Porque em Daniel, capítulo 7, eu vou falar os números dos versículos, depois você volta, ouça essa mensagem de novo. Lá na rádio já expliquei como ouvir os episódios anteriores. Eu vou dizer os números dos versículos, depois você leia, é algo impressionante. Daniel, ele fala que o Messias apareceria no quarto reino estrangeiro, no quarto. Quando aparecesse o quarto reino estrangeiro, dominando a Israel, o Messias ia aparecer. Olha só que interessante. Então foram os babilônicos os primeiros, segundo os persas, terceiro começou a mudar para os europeus, né? Então o terceiro lugar foram os gregos, que venceram os persas. Até tem aquele filme, né, conhecido como Os 300, que mostra mais ou menos ali a vitória da Grécia sobre a Pérsia. E a Grécia acabou levando toda aquela terra, o território que os persas dominavam, e Israel estava incluído. E em quarto lugar eram os romanos. Daniel, no capítulo 7, anote os versículos, por favor, capítulo 7, no versículo 2, 3 e 17. Olha só, capítulo 7 de Daniel, versículos 2, 3 e 17. Daniel fala que haveriam uns 4 reinos. Ele vai explicando, nesses 3 versículos que eu disse, 2, 3 e 17, ele fala que haveriam 4 reinos. Já no versículo 13, 14 e 27, olha só, capítulo 7 ainda, nos versículos 13, 14 e 27, ele fala que nesse tempo, na época do quarto reino, viria o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Era alguém que viria das nuvens, portanto não seria um homem normal, mas ele viria das nuvens, o Filho do Homem, é chamado dessa maneira, é chamado também na literatura judaica extra-bíblica, também dessa forma, de o Filho do Homem. Então o Messias viria, chamado o Filho do Homem, viria, e ele começaria o reino de Deus em Israel, o reino de Deus no mundo inteiro. Ele viria na época do quarto reino, por isso os judeus estavam eufóricos, porque eles sabiam que o Messias viria ali, naquele reino, no quarto, era o quarto reino estrangeiro que estava na terra deles. Já no versículo, olha só, acompanhe comigo, no capítulo 2, versículo 44, está falando que no quarto reino o Messias traria o reino de Deus para o mundo. E esse reino de Deus seria algo tão grande que ele reinaria de Israel para o mundo todo, e todos os estrangeiros, ou seja, aqueles que não fossem judeus, aqueles que fossem os gentios, assim são considerados aqueles que não são judeus, eles viriam e eles serviriam ao Messias. Eles serviriam ao Messias por amor, não por ditadura. Mas eles acabariam reconhecendo também o Messias de Israel como o Messias do mundo inteiro, ou seja, o Salvador de Israel seria o Salvador do mundo inteiro. Mas Daniel não fala de guerra aqui. Ele não fala que Israel teria que fazer uma guerra. Ele não fala que o Messias iria fazer uma guerra. Ele não fala isso. Pelo contrário, ele fala também que o Messias iria morrer. Então é uma coisa meio estranha que eles não entendiam. Se o Messias iria morrer, como é que ele ia reinar eternamente? E se ele reinasse eternamente é porque ele não seria um homem normal, porque um homem normal vai morrer com o máximo de 100 anos, 90, 80 anos. Mas o Messias que viria do céu, das nuvens, ele iria reinar eternamente, porém ele seria morto também. Então, nós como cristãos, graças a Deus que os cristãos têm esse entendimento que os judeus infelizmente não têm, porque não reconheceram a Jesus como Messias.
Então eles não têm o entendimento que, obviamente, Jesus morreria, porém ressuscitaria. Por isso que quando Jesus ele fala para os seus discípulos, para aqueles que estavam bem perto dele, que ele teria que morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, os discípulos ficam muito tristes, mas muito tristes mesmo. Olha, eles caíram numa depressão tremenda, porque eles disseram, mas eu pensava que o Senhor iria dar o reino a Israel. E isso eles continuam falando mesmo depois que Jesus ressuscita. E quando é que o Senhor vai dar o reino a Israel? E Jesus responde para eles, olha, esses tempos aí vocês não... É só o Pai que sabe por enquanto, e vocês não vão saber por enquanto isso. Então está oculto de vocês. Mas agora, nos tempos do fim, nós sabemos que isso está muito perto. Então, uma das profecias é essa profecia impressionante que falava que Jesus, que o Messias, nós sabemos que é Jesus, eles não sabiam, quando Jesus estava nesse mundo, era exatamente o tempo do quarto reino, o quarto reino estrangeiro, e eles sabiam que chegaria, que o Messias estava por vir naquele momento, naquele instante. Então, quando Jesus apareceu, eles falaram, agora é a hora, agora é o momento, Israel vai ser independente, o Messias vai expulsar os romanos daqui e o mundo inteiro vai servir o Messias como o rei de todos. Outro tipo de profecia mais impressionante ainda, a segunda, eu vou falar 3. A segunda também está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Preste atenção. Se você não puder ler a Bíblia agora, não se preocupe, depois você ouça várias vezes essa mensagem e você vai ler com a Bíblia na mão. Talvez você está dirigindo na rua, enfim, agora não tem como você pegar na Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 25, Daniel é de maneira extraordinária, por isso que os judeus não gostam de Daniel, eles não gostam do profeta Daniel, porque Daniel ele falou em que tempo exato o Messias iria aparecer, o número de anos que levaria para o Messias aparecer. Ele deu o cálculo de quantos anos levaria para o Messias aparecer, e se cumpriu ao pé da letra. Ele diz aqui no capítulo 9, versículo 25, que 69 semanas, 62 mais 7, que dá 69 semanas, mais semanas de anos. Então não são semanas de dias, que são 7 dias, mas são semanas de anos. 69 semanas de anos, que daria 69 vezes 7 anos, o total de 483 anos, quase 500 anos. Então, seria 483 anos a partir da reconstrução de Jerusalém. Daniel estava vivendo debaixo do Império Babilônico, estava em Babilônia. Deus mostrou para ele o seguinte, Daniel, vai passar 483 anos a partir do momento que Jerusalém for reconstruída. Jerusalém estava arrasada, os babilônicos tinham derrubado tudo, o templo tinham destruído, tinham derrubado os muros. Jerusalém era uma cidade arrasada no tempo de Daniel, pelos próprios babilônicos que o haviam levado como exilado também. Mas Deus disse para Daniel, a cidade de Jerusalém vai voltar a ser reconstruída. A partir do momento que ela for reconstruída, pode-se contar 483 anos exatos. Nesse tempo, depois de 483 anos, o Messias estará entrando em Jerusalém. E você sabe o que aconteceu?